como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações do que está acontecendo no mundo e, bom, começamos com uma imagem de um robô da Dax Robotics, criado como o robô cavalo, segundo o que foi reportado. Este teria a capacidade de transportar quilos, mais ou menos 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos de capacidade de transporte, como suprimentos, coisas desse tipo. Ele foi feito, na verdade, pensado para subir montanhas, para subir penhascos, lugares onde um carro não conseguiria subir, nem mesmo um veículo off-road. Essa é a ideia. Agora, sinceramente, aqui parece muito lento, super lento. Quando ele chegar, provavelmente já acabou a necessidade de levar esses suprimentos, mas enfim, faz parte. O cliente já morreu. O cliente já morreu. Olha, a questão é que esses robôs têm estado, bom, uma coisa é o gráfico que te mostram, o design bem bonito e você lembra. Sim, claro, isso a gente já viu. Tínhamos visto um parecido, não deles, porque acho que era de outra empresa. Bom, para mim era a mesma, mas tudo bem. Mas tudo bem, só que seja super incrível de ver. Exato, mas tudo bem na realidade. Falta um pouquinho. Falta pouco e o ruim é que também fazem necessidades. Ai, não. Outra imagem que surpreende é esta aqui. Ou seja, um homem foi baleado pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos em Washington, perto da Casa Branca. O Serviço Secreto teria atirado em uma pessoa. Ainda não foi determinado o motivo, mas o Serviço Secreto dos Estados Unidos confirmou que agentes atiraram contra um indivíduo que estava perto do complexo da Casa Branca, sem dar mais detalhes. Mas enfim, uma situação evidentemente também muito séria, Está claríssimo que eles não dão nenhuma informação. que eles não detalharam. Isso é grave. Outra imagem é esta. Bom, o que está acontecendo aí? Estamos vendo uma tempestade de granizo em Zaragoza, Espanha. Nossa, impressionante, né? Dá para ver as estradas e o campo todos brancos. Relataram acúmulos de até 21 milímetros só de granizo. Realmente impressionante. Também foram relatados 12 mísseis balísticos e 3 mísseis de cruzeiro, além de 4 drones. Onde foi isso? Aqui, isso foi nos Emirados Árabes por causa dos ataques que têm acontecido por parte do Irã, bem intensos. Bem, impressionante. Outra imagem que chama a atenção é esta. Isso, bom, é com o míssil Flamingo. Esse míssil que tem sido usado lá em Cherboskary. Isso dentro, então, da própria Rússia. Míssil que tem sido utilizado, então... É de uma explosão que aconteceu na China, de uma fábrica de fogos de artifício. Vocês sabem que são super explosivos e, bom, sempre causam isso. Impressionante. Bom, também foi relatado que, infelizmente, sim, há feridos. Inclusive, já se fala de 3 pessoas que teriam perdido a vida. Isso lá naquela região do mundo, em Lujian, China. Não, em Lujian, China. Lujian, China. Também, bom, chama a atenção esse lugar. São imagens de Fujian, lá nos Emirados Árabes Unidos, onde tem estado, então... Isso é nos Emirados Árabes Unidos? Sim. Esses foram os ataques que ocorreram. Muito estranho, só Emirados mesmo. Só Emirados mesmo. Já já vamos falar da reação, ok? Todos os países do Golfo estão apoiando os Emirados Árabes. Em breve explico o plano. Também as imagens curiosas do dia de hoje. Vejam só o Macron, Emmanuel Macron sentado. Mas tem uma surpresa e vocês já vão ver. Ouçam isso. Quando vi o vídeo do Macron cantando, pensei, que doido, né? E aí, de repente, a câmera vira, mais pra frente. E eu percebo que o primeiro-ministro da Armênia tá ali sentado, como se nada estivesse acontecendo, tocando bateria também. Não, faltou eles imitarem essa. A da Rússia, a do Japão. A do Japão, né, que toca guitarra, né? A guitarra e a bateria, as duas, mas a bateria mais... Bom, então que alguém pegue a guitarra ou alguém a... E o que faz? Eu era o melão. É Pandereta. Não sei, acho que não toca nada. Não, não, bom, então faz caretas. Isso é excelente para fazer caretas. Isso sim. Também tem outra imagem que chama a atenção. Bom, são essas aqui. Já começaram as auroras boreais porque há um alerta de nível G2. Está acontecendo uma tempestade magnética ou geomagnética. Isso ao redor da Terra. Já foi relatado que, em algumas regiões do mundo, ao norte da América, ao norte da Europa e da Ásia, estariam sendo registradas auroras boreais. Exatamente, fortes. Começaram a partir da tarde. Exatamente. Em teoria, ainda poderiam estar aparecendo em algumas regiões do norte do hemisfério norte. É isso que está sendo relatado.
É uma tempestade solar que, bom, já chegou, digamos, à Terra, por assim dizer, e, bom, também está. Ouçam o que diz Donald Trump. E dessa forma, quando eu deixar o cargo dentro de, digamos, 8 ou 9 anos, poderei usá-lo eu mesmo. Bom, ele faz referência ao fato de que poderia estar no governo como presidente dos Estados Unidos por mais 8 ou 9 anos. Piadinha, piadinha. O que houve? Como está? Brincadeira. Brincadeirinha, eu acho. Mas com ele sempre é tipo, ai meu Deus, será que é brincadeira? Poxa, será que não é brincadeira? Bom, então não. De repente sim, fizeram esse tipo de comentário. Será que ele quer ficar mais tempo no poder? Aliás, no momento de maior impopularidade que esse presidente já teve. E bom, também tem outra imagem que estamos vendo aí. Aqui estamos vendo alguns ataques que foram feitos por drones ucranianos. Esses foram ataques a unidades especiais russas armadas com metralhadoras e, bom, agora elas já têm proteção, desculpa. Eles estão recebendo proteção extra na Rússia por causa dos ataques dos drones ucranianos, que já duram 3 dias. O dia 9 de maio está chegando e isso os deixa muito nervosos. Isso deixa eles nervosos. Embora hoje mesmo Zelensky tenha dito que, se a Rússia não atacar nesses dias, os ucranianos não vão atirar enquanto eles cumprirem o cessar-fogo, né? Basicamente, essa é a ideia. E também essa mensagem que o secretário de Segurança, Omar Garcia Fargarf, dá, que diz o seguinte: Federal, que pertence à Secretaria de Segurança, faz avaliações de risco constantemente de diferentes funcionários. Alguns governadores ou ex-governadores, quando saem, solicitam medidas de segurança. Neste caso, não foi um pedido, mas sim uma recomendação para que ele tivesse um corpo de segurança. Não é nada, não é nenhum dispositivo grande, são poucos agentes. Eu detalho para você, mas não saberia dizer de personalidade. Eu detalho com todo o prazer. E normalmente, de qualquer forma, quantas escoltas são designadas, isso é confidencial. Qual é essa situação que o governador vive particularmente? E em que isso se diferencia até mesmo do restante da população? Ele é um ex-funcionário e normalmente, como o senhor mesmo mencionou, por Sinaloa ser também um estado onde já ocorreram fatos violentos, o que se considera é que ele tenha escolta. Então vocês temem que o governador licenciado possa ser atacado? Não temos nenhum indício nem nenhum dado de que ele possa ser atacado ou sequer de que tenha alguma ameaça. Sobre os aumentos, bom, isso faz parte do que diz Garcia Arfauch, não é? Faz parte do que está acontecendo neste momento. E também, bom, dentro de todo esse assunto, de todo esse movimento, chama a atenção que colocam escolta, não é? Colocam escolta para o governador. Digo sinceramente, não é nada anormal que ex-governadores recebam escolta. Só que agora chama a atenção por ser uma pessoa. Señalada por... Isso é sobre o Garcia, né? Segundo Garcia, jornalistas com base em depoimentos de vários tipos apontaram que essa pessoa tem laços com grupos do crime. Então, é um tema evidentemente importante também. O secretário de Segurança evitou dizer, obviamente, quais agentes ou quantos agentes. Normalmente é um tema confidencial e ele garante que não tem medo. Que haja um ataque contra este, governador licenciado neste momento, né? Vamos para outros assuntos, vamos aos detalhes. Bom, hoje, né, foi relatada uma situação bastante interessante e intensa com os Emirados Árabes Unidos. Porque acontecem ataques, acontecem situações, aí já estamos falando de ataques diretos, né? Estamos falando de disparos de mísseis, de ataques com drones, de ataques com esses barcos que se aproximam de certos pontos, aparentemente para deixar minas. E os Estados Unidos hoje dizem que lançaram 7, que atacaram, que afundaram essas 7 lanchas. Exatamente. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos derrubaram 7 pequenas embarcações iranianas com mísseis de cruzeiro. Os mísseis eram direcionados a ambos os navios da Marinha Americana, mas principalmente a embarcações mercantes. Isso é o que informa o comando do CENTCOM.
E bom, Donald Trump diz que a resposta dos Estados Unidos foi destruir essas pequenas embarcações, que por sinal, alguns meios de comunicação dizem que foram 6, outros dizem que foram 7, mas o número está por aí. E também há meios de comunicação. Moerat, que é um meio russo, afirma que algumas das lanchas que foram destruídas não eram da Guarda Revolucionária, que supostamente eram civis. No fim, nunca saberemos. Cada lado diz uma coisa. No final, a Rússia sempre apoiará mais o Irã. Sim. Além disso, não é difícil para eles mentirem, dizerem o que for preciso só para manter a narrativa que eles querem. A questão aqui é que vários detalhes foram sendo confirmados com o tempo. Por exemplo, os ataques não foram apenas contra os navios que tentam passar, mas também contra uma série de refinarias que estão nessa região ou instalações de refino dos Emirados Árabes Unidos. Toda essa situação gerou uma reação, da parte do Golfo também muito contundente, em que os Emirados Árabes primeiro lançaram um aviso. Veja, os Emirados Árabes Unidos dizem que vão responder, e desta vez não vão ficar no meio do caminho, mas sim que os Emirados Árabes dizem que estão recebendo o apoio de todos os países do Golfo. As autoridades dos Emirados consideraram os bombardeios uma transgressão inaceitável e condenaram o uso de armas contra alvos civis. O ministro das Relações Exteriores afirmou que eles vão responder. Esse país afirmou em um comunicado que se reserva o pleno e legítimo direito de responder a esses ataques de forma a garantir a proteção da soberania, da segurança nacional e da integridade territorial, de acordo com o direito internacional. As declarações acontecem após não um, mas vários incidentes na região, em que basicamente o que o Irã disse hoje foi isso, e eles mostraram o mapa e tudo mais. Disseram, controlamos daqui até esta área. Quer dizer, mas isso aqui é dos Emirados Árabes. Sim, mas eu preciso saber de tudo isso. Toda essa área marítima, então, é dos Emirados Árabes nesse caso. Então, como é que você controla essa área? Quem te deu a permissão? Como é que funciona isso? Além disso, não é só isso. As coisas ficaram estranhas quando informaram aos navios que estavam do lado dos Emirados Árabes. Voltem para Dubai, senão vão sofrer as consequências, depois atacam um celeiro, depois atacam um navio nessa área. a un barco petrolero. Da estatal dos Emirados Árabes Unidos, responsável pelo assunto. Depois acontece a explosão de um navio sul-coreano, também do lado dos Emirados. Exatamente. Na verdade, o navio que é operado pela Coreia do Sul, que pegou fogo depois dessa explosão, vai ser rebocado para um porto próximo para inspeção e reparos. Isso também foi informado hoje. Bem, na verdade, eles já para terça-feira. O ministro das Relações Exteriores de Seul disse que vão realizar investigações para determinar a causa exata do incêndio depois que o navio for rebocado. Bom, então é isso. Ou seja, esse é o foco, digamos, que está sendo dado nesse sentido. ¿No? Bueno, Bom, o que mais acontece por aí? Não. Bom, um assunto que chamou muita atenção é o fato de que Trump não quer dizer se o cessar-fogo já acabou ou não, se ainda está em vigor ou não, porque no final das contas hoje houve ataques aos Emirados Árabes, mas ele realmente minimizou isso. Basicamente, ele nem falou sobre o assunto, não quis dar muita importância, e hoje, nessa reunião que aconteceu, onde obviamente havia imprensa presente quando ele falou sobre os 8 ou 9 anos como presidente, vários jornalistas, como um conservador chamado Hugh Hewitt, perguntaram a ele se o cessar-fogo tinha terminado e ele disse: "Bom, não posso te dizer isso." É o que você diz, não sei se responderia a essa pergunta. Você diria que esse homem não é inteligente o suficiente para ser seu presidente. Ou seja, não respondo porque sou inteligente demais para dizer isso. Então, bem, isso não quer dizer que realmente não existe o cessar-fogo. Já houve um ataque. Já não há cessar-fogo, claro. Eles afundaram 7 navios? Esse aí, vamos ver se está como eu disse. No final não vai dar uma resposta, né? Porque, bem, O assunto do Congresso complica as coisas, porque ele diz: "Não, eu não vou pedir permissão ao Congresso porque a guerra já acabou militarmente, mas estamos vendo movimentos militares. O Comando Central está lá fazendo ataques." então é assim que eles estão abrindo. Vamos dar uma olhada no mapa, porque isso está super interessante em termos de, digamos, movimento. O que estão dizendo? Qual é a versão oficial agora de um lado e do outro? Os Estados Unidos dizem que já abriram, ou seja, já existe um corredor. Esse foi o relatório oficial. Não existe um corredor.
Deixa eu tirar esse pontinho porque o ponto vermelho já não tem mais a ver com isso. Pronto. Existe um corredor e esse corredor atravessa a zona que não está colada, digamos, ao Irã. Ele atravessa essa área. Aqui está a estação. Não passa por ela, disseram que há um corredor. Os navios americanos já entraram. Chegaram até este lado. Em teoria, desminaram essa área. Não é que desminaram tudo, mas essa área já tiraram as minas. Ok, tudo bem. E o mais interessante era que disseram: vamos voltar por aqui e escoltar 2 navios comerciais. Perfeito. E a grande pergunta é: quais navios comerciais? Como eles se chamam? É muito fácil. Quer dizer, todos têm um registro. Podemos verificar. Eles estavam lá ontem e agora estão aqui. Tão fácil assim. E com isso, acabam-se as dúvidas. Quando se pergunta isso, todo mundo fica na dúvida de quais são. E os iranianos disseram que não é verdade. Ou seja, não é porque os iranianos sejam mais ou menos mentirosos. Não, simplesmente porque nessa ocasião era muito fácil verificar se realmente essa situação era assim. Ou seja, com isso, sinceramente, não fica muito claro como está a situação. Mais um dado. Ou se já está liberado. Bom, e disseram. No mapa, disseram apenas que o corredor está liberado e a cor também. E por que só 2? Quer dizer, se já existe um corredor ali, já está liberado. Por que não mais navios? Bom, o que tem se falado agora, do ponto de vista dos negócios, é o seguinte: que os navios estão com medo, não confiam, ou seja, tem receio de que, se saírem, ninguém garante nem o navio, nem as pessoas, nem o petróleo. Ou seja, ninguém garante absolutamente nada. Você vai por sua própria conta e risco. Então eles dizem: por que vamos sair? E você vai. Olha, só um assunto. Já confirmaram qual foi um dos navios que atravessou? Essa empresa dinamarquesa Maersk confirmou que seu navio conseguiu transitar pelo Estreito de Hormuz. Eles dizem isso graças à proteção militar dos Estados Unidos e que todos os membros da tripulação estão a salvo. E é o navio chamado, também conhecido como Fairfax. Ele estava no Golfo desde que a guerra estourou em fevereiro. Eles já estão lá há bastante tempo e não podiam partir. E disse que foi recentemente contactada pelas forças. As Forças Armadas dos Estados Unidos ofereceram a eles a oportunidade de que o navio saísse do Golfo com proteção militar dos Estados Unidos e aceitaram. E eles aceitaram. Claro, eles entraram. Exatamente. E é muito verdade o que você disse, Pepe, sobre os executivos das companhias de navegação não quererem se arriscar, não querem se atrever a cruzar o Estreito de Hormuz. É uma questão. Além disso, muitos navios dos Estados Unidos e de Israel, ou ligados a Israel, estão sem seguro, pois as seguradoras não oferecem mais cobertura. Não, ou estão muito caros ou simplesmente não oferecem, mas o ponto é que... Bom, pelo menos já sabemos de um, né? E isso é muito importante. Então teríamos que verificar o preço do petróleo, certo? Tipo, está caindo, está subindo. Olhem, agora os mercados ainda estão nervosos, mas não estão super nervosos, quero dizer, porque poderiam estar pior. Ou seja, a Ásia já abriu, o Japão já abriu, a China já abriu, etc. Então podemos ver como está o petróleo nesses mercados asiáticos. E agora está igual, 118 basicamente como fechou. Fechou em 118,90 e está em 118,05. Ou seja, caiu um pouquinho, mas não sabemos, ainda não é uma queda, teremos que esperar mais tempo. Estamos acompanhando isso desde a tarde, já se passaram algumas horas e o preço continua o mesmo. Qual é? Onde está o Brent? O Brent está em 104 dólares, ou seja, também o Brent não parece, mas veja que o Brent não está ativo agora. Ou seja, o que está ativo é o inglês. Por quê? Porque o inglês tem mais relação com os asiáticos e, bom, pelo menos por agora está em 118. Deixa eu recarregar a página de novo para ver se mudou, porque às vezes não recarrega direito. 117 pontos. 117,99. Aí está o gráfico. 117,98 está se movendo. Está ativo. Então vamos ver o que acontece com esse assunto. Vamos agora para assuntos importantes. Enquanto isso, Massoud Pezeshkian, o presidente do Irã, também tem suas próprias questões.
Ele classifica como uma loucura a escalada da Guarda Revolucionária Islâmica enquanto aumentam as tensões em Teherã, ou seja, ele não concorda com essa escalada. Informações obtidas pelo meio iraniano independente Irã Internacional apontam que há um confronto entre Massoud Pezeshkian e a cúpula militar do país, e ele acha que o que está fazendo a Guarda Revolucionária simplesmente é uma loucura e que isso vai nos levar a uma guerra mais ampla. Segundo fontes familiarizadas com as deliberações de Teherã, Pezeshkian expressou sua profunda indignação com as ações do corpo da Guarda Revolucionária, liderado por Ahmad Bahidi, classificando os ataques com mísseis e drones contra os Emirados como totalmente irresponsáveis. Ou seja, Pezeshkian não concorda com esses ataques feitos simplesmente por avaliações subjetivas. Primeiro contra os dos Emirados Árabes. Exatamente. E além disso, tudo isso foi feito sem conhecimento prévio. Ou seja, o governo não está ciente nem coordenado com os movimentos que o corpo da Guarda Revolucionária faz. E essa tensão que está acontecendo no Golfo, ele diz que é uma loucura. O que Pezeshkian disse e alertou é que obviamente haverá consequências potencialmente irreversíveis. Ele já tinha dito isso. Na verdade, um dos assessores de segurança dos Emirados, se não me engano, dizia que era muito difícil voltar a confiar no Irã. Não, pelo menos o governo que está agora, depois do que passou. Os Emirados Árabes, vamos lembrar, é um dos países mais atacados pelo Irã. Por quê? Bem, não está muito claro para mim porque contra eles, né? Mas deve ter algo aí porque eles gostam de atacá-los e a situação está piorando. Obviamente, este Pezeshkian solicitou uma reunião urgente com Khamenei para pressionar pelo cessar imediato dos ataques da Guarda Revolucionária Islâmica contra os estados do Golfo para evitar que a situação escale. Temos que lembrar que, 2 dias depois do ataque, eles tiraram os países do Golfo. Pezeshkian publicou um vídeo pedindo desculpas aos países do Golfo, mas 3 minutos depois, o corpo da Guarda Revolucionária basicamente zombou do presidente do Irã. No fim, o presidente do Irã não tem poder real. Pezeshkian está lá basicamente como uma espécie de fantoche. Mas no final das contas, algum poder ele deve ter para influenciar pelo menos certos setores. Ele, é preciso lembrar que quando entrou ele era um opositor de Ali Khamenei. Ele era um moderado. Ele era o moderado, era aquele que, era da outra facção, o que não estava próximo de Ali Khamenei. Ou seja, no fim das contas, o poder claramente está em um país teocrático, e é um país que está focado para que um líder supremo seja realmente quem controla. E, desta vez, por não haver um líder supremo, porque, sinceramente, Mojtaba Khamenei, ninguém sabe onde está, quem realmente controla é a Guarda Revolucionária, isso fica claro. Agora, algo mais. Segundo essas fontes que repassam informações ao Irã Internacional, Pezeshkian está muito preocupada com possíveis ataques e acha que o país não suportaria uma nova guerra em grande escala. Ou seja, se voltarem a acontecer ataques fortes e países do Golfo se unirem, eles não vão conseguir. Dizem que não precisam, atacam nossa infraestrutura, a economia e já está em uma posição super crítica. Se não estiver quase morta, então não vão aguentar. Pois o Irã, por outro lado, também faz um movimento muito forte em que, pouco a pouco, enquanto isso vai avançando, está ficando cada vez mais inimigo de países europeus e asiáticos. Eles não gostaram dessas reações. O fato de terem atirado em um navio da Coreia do Sul, por exemplo, é uma loucura, porque, no fim das contas, a Coreia do Sul, não é um país pacífico, não é um país que se envolve nesse tipo de confusão e que você ataque esse país. Agora é o terceiro país que mais vende armas no mundo. Você sabe, um país que está armado é um país que tem força, que tem potência e que, numa dessas, se entrar no conflito. Na verdade, Donald Trump já aproveitou e disse: olha, vocês deveriam vir nos ajudar e não sei o quê. Vai que numa dessas eles se animam. Eu, por enquanto, acho que ainda não, mas estão criando inimizades. E agora se sabe, outro dado impressionante, um cidadão sueco teria sido eliminado pelos iranianos. E não só o eliminaram, como também o mandaram para a vala comum. Já não se vai saber de nada porque ele foi enterrado ali junto com outros corpos que não foram reclamados. E infelizmente essa é uma situação terrível para os familiares e também para a Suécia. Segundo o que relatam agentes de segurança iranianos, enterraram em segredo o corpo de um cidadão iraniano sueco, chamado Kouzor Keivani, na região de Karbaran, nos arredores de Teherã,
após sua execução em março. Isso sob a acusação de ser um espião para Israel. Eles o acusam, o eliminam, o executam e depois o enterram em uma vala comum. Evidentemente, pois espera-se que possa haver também uma reação por parte da Suécia. E insisto, não fiquem arrumando confusão. E hoje Macron disse que estão observando e pensando como abordar a questão com o Irã para tentar acalmar as coisas. Sinceramente, eu não sei. Eu não vejo como um Macron ou alguém assim possa convencê-los. Se nem os mais próximos conseguiram convencer, nem os próprios iranianos, a baixar um pouco a tensão. O Paquistão e outros países não conseguiram fazer isso, então a França é vista como tendo pouca influência na região, vamos dizer assim. Então, bem, são promessas que o Macron faz, mas que não têm, sinceramente, muito sentido. Vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Um enorme abraço para toda a comunidade que está chegando. Muito obrigado a todos que estão entrando, deixando o like, compartilhem aí e, bom, vamos para outros assuntos. Saudações, Ovi. Como você tem estado? A partida Blues, muito boa. E aí, o que você acha dos rublos? Damian, um grande abraço. Como você tem estado? Obrigado à comunidade de Francisco Arce Rublos. Hoje tivemos um pequeno susto na Cidade do México. É isso. Já deve ter coisas para a rodada e antes de dizer que aconteceu por aí no Conserva, lá no Parque Chapultepec, o Parque Chapultepec, na verdade eu ia subir imagens, não vi se já subiu, mas lembro a vocês que temos uma área de comunidade onde vocês podem compartilhar. Então, se vocês subirem uma foto, um comentário ou algo assim, toda a comunidade vai ver, só para que fiquem atentos lá. Deixe-me checar para ver se o mais recente, olha só. Esse é o que o José subiu lá na Cidade do México. Não, aí está. Olha, isso foi o que ele subiu hoje. Faz um tempinho, não é esse? Bom, faz parte do que tem sido publicado. Vamos ver o que mais? Bom, esse também é do José. Faz 4 dias, é dele com suas galinhas lá na Califórnia. Então, tem publicações, né? E aqui está uma mensagem do Ben. Aliás, um abraço. Olha, ele deixou a mensagem dele. Bem, por exemplo, aí, olha, ele deixou uma mensagem, deixou um comentário, deixou uma opinião e é isso, né? A comunidade pode ver, responder e dizer se concorda ou não. Ou qualquer coisa, não sei, mas aqui há mais imagens do José. Mas eu não vi direito, olha, porque se você perceber, tem uma setinha e por ali você pode ir vendo que há mais imagens. E olha só, ele está sofrendo. Está sofrendo com um sanduíche, com batatas fritas e, bom, com uns picles. Isso, bom, imagino que deve ser. O hotel ou algo assim, suponho eu. Olhem só a vista. Aí está a vista para a Cidade do México. Imagino que seja o Parque Chapultepec. Não sei, mas é enorme. É o parque, não o castelo. Acho que sim. Um abraço para José, não sei se está vendo ao vivo, mas agradeço por compartilhar fotos com a comunidade. Vamos então para outros assuntos também importantes. Vejam só, está sendo relatado que a Rússia teria perdido territórios após os contra-ataques que a Ucrânia vem realizando. As forças russas perderam território equivalente ao que conseguiram conquistar na Ucrânia durante todo o mês de abril, revertendo pela primeira vez a tendência de Moscou. Já havíamos comentado isso. A tendência mudou. Tem se mantido um confronto desde 2023, com pequenos avanços, mas avanços mesmo não. E assim, de pouquinho em pouquinho, eles têm tentado avançar. Mas o Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, que basicamente pega as fotos que consegue, das mensagens, fotos que consegue, vai medindo e vai fazendo o que é a análise forense digital, vamos dizer assim, na qual mostra. Olha, esta foto foi tirada exatamente neste ponto, e assim vão registrando onde estão realmente as forças da Ucrânia e onde estão as forças da Rússia. Com isso, podem confirmar, pois nas guerras é fácil um lado afirmar que está vencendo ou fazendo algo. Mas com esse instituto, essa organização, o que eles fazem é isso, tentar mostrar mais ou menos uma realidade do que está acontecendo com base, insisto, em análise forense, satelital, etc. Então, com isso, eles dizem que entre os meses de março e abril, o exército russo perdeu o controle de cerca de 120 km², uma virada que reflete uma mudança de tendência na guerra.
Exatamente. Há problemas dentro do setor militar russo, como a questão do comando, quando perdem o chefe, não sabem o que fazer. Também tem problemas de comunicação, como a questão do Starlink, que os afetou bastante. Que os drones se tornaram mais letais, de uso mais frequente, porque, bom, a Ucrânia aumentou sua indústria para fabricar seus próprios drones e isso está causando danos. Isso sim, dos dois lados. A questão dos drones afeta ambos os lados. E o ritmo de avanço da Rússia começou a diminuir desde o final de 2025, quando tiraram o Starlink deles. Isso os afetou muito. E também uma série de golpes muito pontuais que a Ucrânia deu, conseguindo romper posições em certos pontos estratégicos que a Rússia tinha. Segundo o SW, destacam-se os ataques de médio alcance da Ucrânia e as restrições russas ao Starlink, assim como o endurecimento do controle sobre as plataformas de mensagens. Telegram, ou seja, o fato de terem tirado o Telegram deles, ou seja, da Rússia ter removido o Telegram para controlar a narrativa do governo, isso também está afetando os soldados, porque eles usam muito para se comunicar entre si, para mandar mensagens como olha, estamos aqui, estamos ali, etc. Sim, bem, isso também está afetando eles no avanço da guerra. Essa paranoia do Putin está afetando a própria frente dele. Bem, é assim que está a situação, né? Ou seja, o avanço que estava sendo feito pela Rússia por um tempo, bom, primeiro começou a diminuir o ritmo do avanço, né? Falavam isso de repente, brigavam por metros, né? Sim, E ficavam assim 2, 3 semanas lá, e aí, olha, não, pois avançamos. Quanto? Não, uns 100 metros, um quarteirão, seja o que for. E agora, um retrocesso de 120 quilômetros não é qualquer coisa. Os ataques de precisão, os drones, o descontrole de ficar às cegas quando tiram o Starlink, tudo isso foi se somando, digamos, a toda essa situação. Na resiliência, o poder de continuar fazendo alianças com diferentes países. Vamos, pois esses são dados estatísticos, estratégias de um lado e estratégias do outro. Por sinal, a Rússia decretou uma trégua para o dia 9 de maio e ameaçou, dizendo que vai atacar Kiev se a Ucrânia não respeitar. E a Ucrânia respondeu: ah, vocês precisam de um desfile e precisam da nossa ajuda. É isso que precisam. eles querem ajuda militar? Eles querem que a gente não ataque ou não responda à invasão para que possam fazer o desfilezinho deles. Bom, tudo bem, vamos dar uma chance para eles e se eles querem tanto, vamos dar essa oportunidade para eles. Mas diz Zelensky, se nos atacarem, se não cumprirem, então vamos responder, evidentemente. Então, como quem diz, ok, estamos fazendo um favor para eles. Basicamente, essa é a mensagem, basicamente é o que a Ucrânia está dizendo por aí, e mesmo assim, ainda vemos esses movimentos, essa trégua ainda não entrou em vigor, mas ainda continuam acontecendo ataques, né? Dessa vez, por exemplo, esse é um dos flamingos que teria atingido isso. Bom, isso foi em Cherchevorsky. Exatamente. Existe uma fábrica específica que produz eletrônicos ou certos aparelhos eletrônicos que são usados na guerra. Bom, isso faz parte do que está acontecendo nessa região. E, bom, vamos para outros pontos importantes. Há um conflito que ainda está longe de terminar, obviamente. Uma guerra que já dura 4 anos, mas também um Putin com muita paranoia. Ou seja, hoje, se vocês puderem ver a transmissão ao vivo que fizemos à tarde, onde foi apresentado um relatório sobre isso. No que vem acontecendo nos últimos meses com Vladimir Putin, há uma purga política, né? Há uma purga militar. Ele está extremamente desconfiado, inclusive desse Segur Ser. Segur, que era seu super amigo, que chegou a ser ministro da Defesa, e agora dizem que esse personagem estaria muito perto de dar um golpe de Estado. Há uma probabilidade significativa de golpe de Estado na Rússia. Vladimir Putin não quer aparecer. Ele tem tudo super controlado, pessoas próximas, mas que são, digamos, assistentes. Ou seja, o chefe, toda a equipe que trabalha lá, eles tinham liberdade de acessar a internet e coisas assim. Bom, até para eles bloquearam a internet. Ou seja, a paranoia está no auge. Sim, há linhas vermelhas e a internet é uma delas. Já quando começam a mexer na internet. Puxa, não custa pra gente. Cuidado, sim, cuidado. Pois bem, é isso. Não aparecem os macacos amarelos, Sim, verdade. Ou seja, é como se não saísse nosso lado primitivo interior. por assim dizer.
Na verdade, os governos deveriam optar por outro caminho, tipo, vamos fazer programas super divertidos, fofocas para que a gente fique acordada. Aquela coisa de a casa dos famosos, né? Ou seja, com isso aí eu já não sei. Então, isso aí Ah, Bom, pois é, sim, isso também faz parte das estratégias. Como você tem estado, Ed? Muito bom, saudações. Martim, que prazer. Saudações. Dani Farm, saudações. Um grande abraço para Beatriz Álvares e toda a comunidade. Muito obrigado a todos. Quem é membro do canal já sabe, né? Pois nos apoiam de várias formas. De verdade, a gente agradece muito. Quero estar por aí. Walter, Karim. E aí, como você tem estado? Muito bom. Valdo Andrés, um grande abraço para a comunidade que está chegando. Muito obrigado. O que você acha? Que pensa em eliminar a caça ao polvo por seu nível intelectual interessante? Quando alguém não tem inteligência, pode eliminá-los. Mas quem criou essa regra para testar sua pesca? Olha, já faz anos que eles têm essa ideia em grupos de cientistas. A gente comentou isso na Rota Verde. Sim, quando a Rota Verde, o canal, a Rota Verde, estava ativo. Teve um grupo de cientistas que estava na Inglaterra que eles falavam sobre seres vivos inteligentes, não humanos. Não deveríamos usá-los para alimentação. O que eles diziam era: olhem para esses. Esses animais demonstraram que têm cultura, ou seja, não é só uma questão instintiva, mas existe uma cultura por trás. Ou seja, eles têm, vamos chamar assim, suas escolinhas, por assim dizer, e vão com o golfinhozinho, por exemplo, e vão lá ensinar coisas e usam ferramentas. Ou seja, já é um processo de inteligência animal muito grande, muito elevado, muito avançado. E eles comparavam isso com os seres humanos. E é que imagina, esse ser vivo tem um nível de uma criança de 4 anos. Ou seja, a criança querendo e se dedicando poderia ler, poderia fazer um monte de coisas. Então, naquela época, eles faziam uma lista. Agora, eles faziam uma lista, já estamos falando de uns 10 anos atrás. Eles faziam uma lista de animaizinhos, tipo o golfinho, o orangotango, porque eu não lembro qual dos vários símios que estavam na lista. E naquele momento o polvo não estava na lista, por sinal, mas com o que foi sendo descoberto sobre o polvo e outras espécies. É que eu acho que esse tema deveria ser considerado. Pelo menos considerar isso, né? Quer dizer, eu sinto que naquela época, o comentário desses cientistas gerou controvérsia porque diziam: ah, será que eles também estão preparando a ideia de seres não humanos inteligentes, mas de outras partes do universo, por assim dizer, né? Mas enfim, gerou a controvérsia e tudo mais, mas não aconteceu nada, né? E continuam com isso. Sim, todo ano eu ouço isso de que deveríamos considerar. Bom, até o momento acho que não, isso ainda não é feito, né? Mas enfim. Pode ser que algum país faça isso agora. Sempre alguns começam e depois isso vai se ampliando. E é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já teria confirmado 7, porque antes só havia um caso confirmado de hantavírus e os demais não estavam confirmados. Obviamente, se você está vendo que um caso de hantavírus foi confirmado e que um monte de gente está se sentindo mal e alguns já estão em estado grave. E que alguns já faleceram, então obviamente você pensa que é hantavírus por lógica, mas precisava ser confirmado, não é a mesma coisa, tem que confirmar, então bom. Agora o órgão já confirmou que há 7 casos confirmados, obviamente pode haver mais no Cruzeiro. De 7 casos de hantavírus no Cruzeiro, já está confirmado por esse órgão. 2 confirmados e 5 suspeitos a princípio. Depois de confirmar os 7, há outros. Desses 5, 3 já faleceram, 3 faleceram, 1 está em estado crítico e 3 continuam com sintomas leves. Também está em andamento o rastreamento de contatos de um voo em que o passageiro infectado embarcou e está mais ou menos como foi o caso de uma das pessoas que perdeu a vida super rápido. Um adulto do sexo masculino começou a apresentar sintomas como febre, dor de cabeça e uma leve diarreia no dia 6 de abril, quando já estava no cruzeiro. No dia 11 de abril, ele já estava com um problema sério, respiratório, e faleceu no mesmo dia. Imaginem, do dia 6 ao dia 11,
não foi feito nenhum exame biológico, ou seja, não se verificou quais bactérias ele tinha nem nada. O corpo simplesmente foi deixado em um navio que o levou para a ilha de Santa Helena no dia 24 de abril, ou seja, o corpo ficou dentro do navio de cruzeiro do dia 11 até o dia 24. E o outro caso é de uma mulher, não diz a idade, por sinal, uma mulher que teve contato com o caso com o senhor que comentamos primeiro. Ela foi para Santa Helena no dia 24 já com um problema gastrointestinal. Ou seja, ela também desembarca junto com o corpo? Sim, depois ela foi se deteriorando durante a viagem. Ela pegou um avião para Joanesburgo, no sul da África, no dia 25 de abril e depois perdeu a vida na emergência. No dia 25 ela pegou o avião, no dia 26 perdeu a vida. No dia 4 de maio é feito o sequenciamento do caso e é confirmado que é uma infecção por hantavírus. E agora está acontecendo o abuso de todas as pessoas que estavam nesse voo de Santa Helena para Joanesburgo, no sul da África. Que impressionante. Quer dizer que depois da Covid a gente ainda continue cometendo esses erros. Quer dizer, erros que você pensa, como é possível? Mas enfim, aconteceu. A gente deveria ter aprendido os protocolos para situações ou casos assim, para que não se espalhem, para evitar problemas, para pará-los. Porque, vejam, olha só, seria muito ingênuo pensar que nunca vão existir surtos. Não, vai haver surtos de muitas outras coisas, não é? Isso é normal, mas somos muitos milhões de pessoas. E é normal que, de repente, surjam questões, desafios de saúde, por assim dizer. Não, sim, porque estragou, sim, porque não sei o quê, porque um vírus zoonótico, seja lá o que for. Mas os protocolos, como é que não vão ser seguidos como deveriam? E mais... Em um cruzeiro, ou seja, se aprendemos algo na pandemia é que nos cruzeiros bens são. Ou seja, eles têm um potencial enorme para doenças porque está todo mundo ali. Um grupo grande de pessoas, todos juntos ali bem próximos, ficam por muito tempo sem sair muito, comem a mesma coisa e respiram mais ou menos o mesmo ar. Ou seja... E bom, o caso 1 e o caso 2 viajaram por toda a América do Sul, incluindo a Argentina, e sabe-se que depois embarcaram no cruzeiro no dia 1º de abril, ou seja, possivelmente já estavam com a doença, compartilhando por toda a América do Sul. E o caso 3 é um adulto que procurou o médico do cruzeiro no dia 24 de abril. Ele estava com febre, não conseguia, tinha falta de ar, sintomas de pneumonia, e no dia 26 a condição dele piorou. E então decidiram deixá-lo ou evacuá-lo em Ascensão, na África do Sul, no dia 27 de abril. Agora ele está no hospital, em cuidados intensivos, e foi feito o teste para ter certeza se ele tinha ou não o que é o hantavírus. Então já está confirmado a partir de 2 de maio. Tem um caso, uma senhora também que apresentou o que eles diziam ser pneumonia e perdeu a vida no dia 2 de maio. Este também teve os mesmos sintomas desde o dia 28 de abril. E aí? Suspeitos agora que tem febre, problema intestinal, igual aos outros casos e ainda estão a bordo do navio. É preciso lembrar que Cabo Verde não quis que eles desembarcassem. E, bom, é um assunto que ainda está pendente. A ONU está vendo como... a OMS está vendo como evacuar as pessoas de lá. Um youtuber famoso relata que hoje está tudo bem, esse foi o caso. Não sabemos o que fazer, pois muitos passageiros estão pedindo que façam algo para poderem desembarcar. É como um déjà vu do caso do navio no Japão. Na verdade, não era para ser no Japão, mas tudo terminou lá. Tudo ficou no Japão. Ou seja, não sei o que vocês acham aqui, mas entendo que o país não queira se envolver em blocos. Eu entendo essa parte, mas deveria haver um protocolo do tipo, vamos ver. Bem, eles podem sair, mas sob quarentena, né? Ou seja, porque como você vai deixar eles lá, né? Sim, ou seja, sob quarentena. Olha, aqui está, vamos dizer que é uma zona turística. É uma área que tem que estar preparada para isso. Olha, aqui temos este pequeno arquipélago, essa ilhota ou o que for. Aqui estão, olha, aqui tem umas cabanas, o que for. Aí vai ter gente preparada, médicos, o que for. E então vão chegar nesses casos. Só vai ser aberto para esses casos. Não sei, vou usar... Teria que se pensar de alguma maneira que seja viável, né, para isso. Sim, agora minha dúvida é se o vírus é transmitido de pessoa para pessoa. Se supõe que de início é raro ou seja, o contágio com os animaizinhos. Sim, é raro que passe para humanos. Não. Não passa de pessoa para pessoa, mas está aí.
Sim, se transmite de pessoa para pessoa, e você já está vendo que é um assunto sobre o qual até agora não disseram nada para OPAS. Se transmite de pessoa para pessoa, então imaginem só. Diz que há um caso muito raro, só foi confirmada uma cepa do vírus dos Andes com transmissão interhumana por contato físico próximo e prolongado. Então, poxa, é complicado porque eles estiveram na África do Sul, na América do Sul, desculpa, estiveram na América do Sul, ficaram passeando por lá, talvez tenham pegado lá, porque aparentemente é muito comum na América do Sul. Bom, não é super comum, né, mas que sim, já aconteceram. Mas em caso de desencontro não é bom. Bom, se não for de humano para humano, isso não ocorreu aqui. Não foi confirmado neste caso e não sei se está sendo estudado. Mas de onde vem o contágio? Não seria essa a grande pergunta? Não vejo como aconteceu, ou seja, como começou. Há suspeitas mais ou menos de onde começou, em qual cidade ou não? Não há. Só dizem que os primeiros casos surgiram na América do Sul, especificamente na Argentina, e que pegaram o cruzeiro antes de apresentarem sintomas, mas não se fala mais nada. Bom, então vamos ficar atentos para ver o que acontece nesse sentido. E aqui, bom, vamos dando os detalhes para toda a comunidade que nos assiste depois. Deixem seus comentários, pois muitos do Uruguai e Argentina nos assistem em outros horários. Alguém já ouviu algo? Seria interessante ouvir as opiniões de vocês e, claro, de quem está ao vivo também. E aí, como você está? O pai de Novak Tapatia Rublox. Para aqueles que quase não comentam, animem-se a comentar. Animem-se, vamos conversar. Roberto, como você tem estado? Roberto Carreiras, Francisco, olá. E bom, então aqui vamos para outros temas, vamos para outros assuntos importantes. Um caso muito curioso com uma pessoa que tenta atirar ou atacar autoridades dos Estados Unidos em Washington, incluindo Donald Trump. Estamos falando de um ex-professor. Bom, sim, porque já não vai ser mais professor chamado Paul Allen. Bom, então, ele entrou armado no Hotel Hilton de Washington, D.C. Bom, mas ele já está na cadeia, já está diante de um juiz para ser julgado e tudo isso, mas tem cometido uma série de erros terríveis contra esse personagem. E veja, ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas existem certas regras nas leis que precisam ser cumpridas. Por exemplo, se ele pedir uma Bíblia ou outro livro sagrado, devem entregar a ele. Ele pediu a Bíblia após acusarem que não era cristão e afirmou: "Sou cristão, não tenho nada contra a religião." Ou seja, uma das primeiras coisas que ele pediu foi uma Bíblia, mas não deram para ele. Ou seja, e isso é um assunto que é muito mal visto nos Estados Unidos. Tantas falhas foram cometidas e ele foi tratado mal de várias formas que até o juiz federal que está cuidando do caso pediu desculpas publicamente. Ele disse que foi por tratamento legalmente deficiente, mas não que concorde com ele ou algo assim. Simplesmente que, como acusado e suspeito e tudo o que você quiser, ele tem que receber um tratamento adequado. Bem, Ele é humano. Humano, mas um tratamento normal. Quais são as coisas que têm falhado para que ele peça desculpas? Bom, para começar, não deram a Bíblia para ele, também o mantiveram em isolamento, um tema que foi muito criticado porque tinham pedido que ele ficasse sob observação, pois possivelmente poderia tirar a própria vida, mas não fizeram isso. Ele ficou isolado por bastante tempo, o que é um assunto bem complicado, não é saudável mentalmente para o ser humano ficar assim, e isolamento significa ficar em um quarto sozinho. Basicamente não tem contato. E hoje na audiência o juiz federal Faruqi demonstrou preocupação com o tratamento dado e pediu desculpas, independentemente do ocorrido. Além disso, ele disse que toda pessoa sob custódia deve ser tratada com a dignidade básica que todo ser humano merece. Bom, isso é o que o juiz disse. Evidentemente, é um tema que gerou controvérsia, principalmente pelo fato de ele pedir desculpas publicamente, e isso chamou muita atenção. Esse é o assunto. Exatamente. Os pontos são que ele deveria ter vigilância por risco de suicídio, isolamento durante 23 horas por dia em uma cela acolchoada, separação do restante da população penitenciária e restrição de acesso a uma Bíblia. Bom, é assim que está o assunto e isso é o que tem gerado controvérsia nos últimos momentos. Vamos para outros assuntos também importantes. Obrigado. ¿Qué más tenemos?
Bom, temos um comentário feito por Abbas Agarashi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, que hoje disse sobre o plano do projeto Liberdade. Como Donald Trump chamou essa intenção de abrir o Estreito de Hormuz, ele chamou de projeto ponto morto, porque diz que uma operação militar não vai desbloquear o Estreito de Hormuz. Para isso, é preciso diplomacia, e isso é o que está faltando, segundo uma mensagem divulgada nas redes sociais. Tagarashi classificou o desdobramento. Estados Unidos como um projeto impasse em uma tentativa, obviamente, de deixar os Estados Unidos em uma situação ruim porque não está fazendo nada. Bem, a primeira coisa que se tenta fazer é a diplomacia, embora a verdade seja que o Irã sempre dificulta muito as coisas, por isso. Eles atirando. Sim, também ajudam e atiram em quem quiserem. E o fato de que toda vez que vão negociar, eles apresentam os mesmos malditos 14 pontos, que, bom, já disseram para eles que assim não vai ser. E, bom, eles basicamente estão em um impasse. Os dois estão mortos. E com certeza, e agora, bem, qual é a culpa que tem agora? Então, os Emirados e outros países. Mas, obviamente, aí há, bem, também um contexto diferente. Ao mesmo tempo, a mensagem. Digo porque tem sido uma guerra. Hoje foi um dia de mensagens fortes e é preciso lembrar que os Estados Unidos já estão fazendo viagens militares para a China, porque estão levando tudo o que precisam para ter Trump lá, já que Trump vai visitar Xi Jinping. Pois bem, os Estados Unidos lançaram um aviso, pois a Xi Jinping, a China, em que dizem, pois bem, dizem à China que não pode ou não deve comprar petróleo, porque comprar petróleo dos iranianos é financiar o terrorismo. Isso é o que os Estados Unidos dizem para a China. Mas é preciso lembrar que a China, nesse sentido, sempre foi mais pragmática, no sentido de que não se importa se fizerem desde que não façam com ela. Para eles, tanto faz. A China, ela foi um dos primeiros, na verdade, o primeiro país que teve imediatamente uma relação, por exemplo, com os talibãs, por exemplo. Qual a necessidade? Bom, sim, existem estratégias, existem coisas que eles precisam ali e começaram rapidamente a fazer amizade, apesar de ser um grupo abertamente terrorista e que continua agindo assim, sem nenhum remorso. Né? Mas nesse sentido, a China não está para brincadeira. Eles não se importam com a forma como você administra seu governo e sua população, desde que você faça negócios com eles e permita que fiquem com uma partezinha do seu país. Uma partezinha pequena. Bem pequenininha, só as minas e Minas e portos. Esse foi bom. Está pesado. Agora vamos para outros assuntos também importantes. Bom, os Estados Unidos atualizam como está a situação agora do Estreito de Hormuz e dizem que há aproximadamente navios de 87 países que continuam retidos no estreito. Ou seja, é uma situação complicada. O comandante Brad Cooper, que é quem dirige o Comando do Sul, o Comando do CENTCOM, detalhou que a frota internacional está presa no Golfo Arábico e representa países de todos os continentes. E ele disse que se tratam de observadores neutros e inocentes, são pessoas, ou barcos de países que não estão envolvidos no conflito, como foi o caso da Coreia do Sul, e que, bom, já estão afetados neste momento. Bom, 8, quantos 88? Ou seja, navios de 87 países, navios. 80 países impressionantes, não dizem o número. Vou ver se diz, pois seria bom saber quantos. Falava-se de 2.000, de 1.500, de 3.000, de 4.000. Ou seja, bom, já não ficou claro para mim quantos são. Na verdade, esses números variaram muito. Além disso, de repente, alguns podem sair com acordos, pagando ali um pedágio, ou seja lá o que for. Então, realmente é interessante essa questão. Vamos então para outros assuntos, né? Se hoje colocássemos enquete, porque não colocamos ainda, reparem, hoje, mas se colocássemos uma enquete, que enquete vocês sugerem? Que enquete vocês acham que deveríamos colocar? Escolham vocês, escolham a enquete e agora a gente coloca, né? Sim, as estimativas variam muito, de 170 a 800. Sim, não, esse dado está errado aí. Não, quer dizer, estamos falando de milhares, quer dizer, esse aí, não, esse aí talvez fosse só um petroleiro. Coloquei navios. Assim não se instala. Mas outro relatório, com base em outros relatórios, relata 20.000 marinheiros. Esse número, o número que tem dito e que a Casa Branca comentou dos 20.000 marinheiros, que também são estimativas, com certeza. Mas enfim, ele diz, para a enquete,
Quando vocês acham que Trump vai perder totalmente a cabeça? O que eu disse, isso está lá no Polymarket, não é para fazer graça. Também vai ter Copa do Mundo, isso é legal. Bom, veio e acho que a gente não fez ainda, fizemos uma quando ainda éramos inocentes, quando isso estava só começando e que não vai acontecer. Havia outros desafios, mas não era esse nível de desafio que temos agora. Alex Flores, como você tem estado, Alex? Fazia tempo que não via vocês comentando aqui, fico muito feliz, diz Alex. Excelente noite, senhores. Vivemos tempos difíceis e atos atônicos. Sejam humanos e não celebrem a morte de crianças, diz Alex Flores. Saudações, Alex. Como você tem estado? Francisco Maestro Chifo, como você tem estado? Saudações. Diz um viajante no tempo, diz Maestro, diz EDM. Sempre existiram duas leis, uma para o poderoso e outra para o Zé Ninguém, diz Ed. Saudações, Ed. Diz Nid aqui, quem sou eu? Boa noite, como você tem estado? Saudações, nem daqui. Venha, Cristi, obrigado. Como você tem estado, Edilcia? Muito boa noite, saudações até o Panamá. Vamos mudar de assunto e abordar outros temas importantes. Em breve, colocamos a enquete. Como está a situação? Essa está interessante, está bem estranha ao mesmo tempo, né? Ou seja, tem um pouquinho de tudo. O clima está assim e a parte está festiva porque, afinal de contas, é a Copa do Mundo. O pessoal está esperando a Copa do Mundo. Muita gente nem sabe o que está acontecendo no mundo, mas a Copa do Mundo chama a atenção deles. Então é isso. Bom, é assim que está a situação. Saudações para Martim Gutierrez. Quantos atentados Trump sofrerá até dezembro? Saiu outra pesquisa, mas acho que isso é pesado demais. Saudações, acho que vou levar uma bronca, diz ele. Saudações para Pixel Alex Flores. Você diz, estou bem, senhores, obrigada, espero que vocês também estejam bem. Muito bom, Alex. Saudações. Se diz sem denho com essa sedícia e o Papai Nova que diz, a China está comprando petróleo como se o mundo fosse acabar no segundo trimestre de 2025. Sim, nós comentamos isso, tem bastante reserva. Segundo uma publicação da Shataka, a China sabia de algo, eu te mandei a notícia, já comentamos sobre isso. Sim, nós comentamos. Nós comentamos, bom, saudações para Martim Gutierrez, a guerra mais longa da história, da histeria, da história contemporânea, será entre Ucrânia e Rússia. Bom, agora já superou a Segunda Guerra Mundial, não sei se como o Vietnã, que não foi uma guerra, quer dizer... Não, essa também não é. Bom... Não é guerra para a Rússia, mas para a Ucrânia sim é. Aqui também é assim, não foi guerra para os Estados Unidos, nem para, mas sim... Mas sim foi, diz Leonardo Papila, se a pesquisa fosse melhor, onde vão estar os preços dos alimentos em dezembro deste ano, quanto vai aumentar o seu percentual? Sim, também está bom. Droga. Saudações, olá também, parabéns, como vai? Tabi também está aqui e diz que hoje nasceu seu primeiro filho, mas mesmo no hospital não perco as lives. Parabéns, Tabi. Parabéns, foi menino ou menina, Tabi? Bom, um abração para... Filho, ela disse seu primeiro filho? Não, quer dizer sim, seu primeiro filho, sim, não, parabéns. Prazer, né? E que prazer também e que honra, de verdade, que ele possa estar aqui com a gente um pouquinho. Eu vi um monte de felicitações, mas pensei quem fez aniversário ou o que aconteceu aí. Ah, que legal. Que bacana e bom, dá pra saber como ele se chama, né? Então, parabéns e que legal, que bacana. O que mais? Saudações, ali diz Beto Barbas, ou melhor, Beto Barro, desculpa. Ele comenta que o mais difícil da guerra de 3 semanas são os primeiros 4 anos, que é a parte mais complicada, e que não estão em guerra. Saudações. Que no es guerra, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?
Saudações para fulano, tá para ti, para MT também, como você está, MT? E aí, MT? A Rublo MX também está por aqui. MT diz, saudações também diz, bem, um ex-presidente dos Estados Unidos pode ser governador de um estado desde que cumpra os requisitos constitucionais desse estado específico e não haja impedimentos legais estaduais, diz bem. Ou seja, se Donald Trump quisesse, não acho que tenha interesse. Ser governador, realmente não o vejo fazendo isso. Governador? Governador quer dizer, não, você me imagina querendo ser governador depois de ser presidente? Ah, Não, Di, você está falando do Trump? Mas governador de quê? Bem, não sei de onde ele é, por exemplo, Nova York. Lá ele perde, com certeza. Não, tipo governador. Quer dizer, talvez do Banco Federal poderia ser, tipo, da Fed, não governador da Fed, poderia ser que ele tivesse algum interesse, né? Porque, bem, aí implica, tipo, se onde tem informação privilegiada, aí ele vai estar. É aí que ele vai querer estar. Aí ele vai estar. O Papai Noeva diz que hoje se comemora o Dia Internacional dos Bombeiros e o trabalho abnegado dessas pessoas, e também se comemora o dia de Star Wars. Também, maio, que a força esteja com você. algo assim, sim. Saudações também. Ah, diz Fer Hernandes, já começamos a nos preocupar, Pepe. Vem aí uma hiperinflação. Eu estou trocando a fiação das 2 casas que tenho e estou pintando e impermeabilizando antes que tudo aumente, diz Fer Hernandes. Que bom, Fer. Ou seja, na verdade é uma boa ideia comprar tudo antes, porque é melhor mesmo, quer dizer, não sei onde você está, mas aqui no México já dizem, por exemplo, nem os arquitetos, que há certos custos, como o tubo de PVC, que é usado para a tubulação de encanamento, que já aumentou de preço. 75% faz umas 2 semanas, não sei agora se aumentou mais. Saudações para Martim Castanheda, como você está? Saudações para Ingrid e Pepe, como você está, Martim? Olá, Martim, saudações. Saudações, Silvia, como você está? Boa madrugada a todos. Saudações também para Panterita, que diz Pepe Nautas, excelente noite, saudações. Saudações para quem nos cumprimentou, especialmente para Ruth, que mandou um bom dia da Inglaterra. Saudações, Ruth. Comendo biscoitinhos, deixando meu like e agradecendo pelas informações e por nos manter atualizados com tudo o que acontece no mundo. Muito obrigado, saudações até a Inglaterra, ótimo. Saudações também, vamos ver quem nos cumprimentou. Leonardo Offe, como você está, Offe? A Emma Andrade, saudações, Emma. O pai da nova conta que, em um dia como hoje, em 1979, Margaret Thatcher foi escolhida como chefe do governo do Reino Unido, sendo a primeira mulher eleita para o cargo. A Dama de Ferro, primeira mulher e muito rígida. E, além disso, muito engraçado, porque estávamos assistindo a um filme, uma série, não me lembro, onde a atriz que interpretava a Margaret Thatcher, bem, faziam muitas coisas, obviamente, é tipo uma cinebiografia, e ela fazia coisas. Você pensa que uma primeira-ministra, sendo a primeira mulher na história, provavelmente teria ideias bem progressistas, né? Tem coisas que você imagina, né? Mas ela chegava todo dia em casa para fazer o jantar para o marido. Você pensa, que curioso, não combina, não imagina alguém desse nível se preocupando com algo típico de dona de casa dos anos 60 ou 70. Olha só, que loucura, eu não sabia dessa parte. Sim, vimos em um filme ou série, não lembro, mas mostrava que ela precisava ir para casa fazer o jantar para o marido e isso a preocupava muito. E do outro lado, o marido faminto. O marido com fome não consegue nem fritar um ovo. Um abraço para Damian Gonzalez, como vai, Damian? Como é? Há um tempo trabalhei, você lembra, com o pessoal do Bonarro que... Voz muito boa. Um deles era inglês, Aham. Como ele insistia comigo, meu filho, de verdade. Ele disse, você vai adorar a comida de lá e não sei o quê. E eu disse, o quê? O que eles comem lá? Peixe, batatas, maionese. Ele dizia, o melhor. Ele dizia, mas é que ele dizia, de verdade. Ele era muito fã da comida dele e do país dele. Né, como os tacos? Ele insistia para eu ir a Londres, dizia que eu adoraria, mas eu negava, embora quisesse. Porque ele percebeu que você gostava de batatas fritas. Eu acho que... Deve ter dito, ele gosta de chá, ele gosta das batatinhas, como é que chama? Batatas fritas. Viu classe. Não, bem, quem sabe, mas é sim, obviamente, então, aqui a gente leva eles para vários lugares. Aí, eu falando com os amigos da Cidade do México. Me diz aí, aonde você me recomenda ir? Fomos a várias taquerias, assim, recomendadas, fomos a uma... Foi bom, esse não foi bom. Aham, sim, foi bom. Foi aquela da festa?
Não, 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 é bom. Foi, sim, sim. É que um era bom, outro era do Google e outro era não sei o quê. Então, assim, E numa mescaleria, sim, uma mescaleria também, muito pretensiosa essa mescaleria, muito, muito, tipo assim. Pra você ver como é que é pretensiosa, que é super pretensiosa. Sim, 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 tipo, chegava assim as latas, tipo, a comida era servida numa lata, chegava tudo chique, sabe? E vinha na lata, tipo, na lata mesmo, literalmente na lata. Pra mim isso é uma afronta. Eles removiam o rótulo, abriam a lata e te serviam nela mesma. Você. Assim, na sua frente, a lata, assim, fresca, fresca da lata. Aí está, e come na lata com bolacha Maria, assim, não, bolacha Maria não, salgada, e coloca as latas. E mescal quanto? 500 paus, assim, tipo, beleza, aí está, então, eu não pagava, então, bom, quer dizer, era tipo. Mas foi um amigo que me recomendou, também, pra eu perguntar pra ele, ou um amigo bem descolado, então, ele que me recomendou, por causa das coisas, e bom, eles estavam super animados porque o mescal estava muito bom. Bom, O mescal era o melhor de lá, né? Sim, o mescal era muito bom. E outra coisa estranha também era que todas as mesas eram assim, tipo, apertadas, todas assim, literalmente, a mesa aqui e está aqui, tipo aqui, olhando pra lá, né? Aham. Então, você tem aqui a pessoa que está do outro lado e aqui a outra pessoa. Então, e assim, todas as mesas, todos. E você sai assim, tipo contorcionista, lugar bem estranho, quer dizer, que gostos estranhos. coisas estranhas da cidade do México. Um abraço pro Roberto Carreiras. Como vai, Roberto? Quais foram as pesquisas? Desculpa, tipo, vou fazer uma pesquisa das pesquisas, o que deveríamos colocar na pesquisa? Estou listando as pesquisas que me citaram. Falta uma, a que Francisco Arce mencionou, sobre Abraham Mundial. Também tenho a dos preços dos alimentos e a dos riscos de segurança para Trump. E não, outra foi. Em quanto tempo o Trump vai surtar? Ah, certo, ok. Saúde mental sobre eu tenho que colocar essa parte assim, Mais bonita. porque senão vai desmanchar. Trump está louco, então não rola. Trump está louco, hoje ele vai pirar. Quanto vai dar, Ed? A guerra contra o Irã, fácil. Os Estados Unidos e Israel teriam terminado em 2 semanas, mas não é interessante para o negócio prolongar e todos nós estamos pagando, diz Ed. Ou seja, você acha que estão prolongando isso por questões de negócios, né? O que você acha? Como assim? Estão prolongando por quê? Para que tudo continue mais caro. Para que o preço da energia continue mais alto, né? E para especular, né? Também subida, descida. Sim. Essas? Sim, Leonardo. Pepe, já cumprimentei eles. Um abraço para meus bichinhos. Postei a foto deles para você ver. O gato se chama Simeão e o cachorro se chama Moro. Ver, Vai ser morenito. Um abraço para Walter, que está aqui. Tani Farm, obrigado por assistir e deixar meu like. Saudações, Tani. saudações, Tani. Saudações, Tani do Futuro e Beatriz Álvares. Como está, Beatriz? E também diz Martim, esse você já comentou. Saudações para Valdo. Diz que é duvidoso que os ataques iranianos consigam paralisar a indústria petrolífera dos Emirados Árabes. É preciso considerar que a Ucrânia, com ataques de muito mais intensidade, teve um efeito definitivo. Saudações. Saudações, Valdo. Boa! Aí está, Moro. Sim, se não falar, venha. Aí, olha a minha cara. Está, Moro. E como se chama o gatinho? Simeão. Simeão, né? Muito bom, Leonardo. Já temos eles aqui na imagem. Lindos. Que bom. Aí está. Diz Walter 2296, amanhã é a chuva de cometas na Argentina, diz Walter. Com certeza. Pois bem, você vai sair para ver? Vai sair para ver a chuva de cometas ou como vai ser? Olha, aqui está a pesquisa das pesquisas. Essa pesquisa das pesquisas é para quem quiser participar, está lá na área da comunidade. Bom, para quem não sabe, aí eu compartilho com vocês. Se você puder fixar, por favor. Ah, sim. Está lá na área da comunidade, hein? Diz, como você está? Off, saudações, diz, se é para acreditar em algo, me considero mais saturnina do que qualquer outra coisa. Saudações, Pixel, como você tem estado? Hassel, diz, o Trompas não diz nada. Brincadeira, já está anunciando suas intenções, possivelmente, não é? Brincadeira, entre aspas, né? Mas sim. Sim. Saudações para Dieguito, que diz Holy Masters da informação. Ei, Pepe, vi uma notícia da semana passada lá em Monterrey que uma pessoa em situação de rua fechou uma caminhonete. Oi. E aí, de repente, sim, a gente, de repente, muito, muito confiante. Outro dia você fez, como que já faz anos, sim, foi diminuindo bastante.
bastante a questão da insegurança e tudo isso, e de repente você também começa a confiar demais, né? Então, sim, não deixa de ser uma cidade grande e não dá para deixar chaves no carro, né? Coisas assim bem básicas, mas sim, tem que tomar cuidado com isso. Então, e outro dia também, uma senhora. O quê? O quê? Dia da loucura, é assim que eu vou chamar, o dia em que aconteceu isso. Meses com temperaturas bem frescas, úmidas e depois tipo 3 dias seguidos de calor. Calor seco e forte, forte, forte e tipo um calor seco, úmido, estranho, porque de repente em um dia tem umidade, mas calor e tempo seco. Bom, o que eu disse aqui, olha, muitos acidentes, o pessoal fica meio doido. Você percebia o estresse nas pessoas dirigindo, ou por causa das obras da Copa do Mundo, né? Bom, nesse mesmo dia, só que é uma notícia que eu já perdi. Eu tinha ela por aqui, não sei se você viu. Uma senhora de certa idade, né, dizia, bom, tem terceira idade, mas eu não vi o João. Uma senhora mais velha começou a subir em uma dessas torres elétricas enormes. Não sei até onde ela chegou, mas na foto dá pra ver que a senhora está bem lá em cima, né, a senhora, uma senhora de idade. Ela começou a subir, não sei o que ela pensava, vocês imaginam o que eu poderia estar pensando, né? Ou seja, o que aconteceu com a senhora e por que também aumentam esse tipo de situação, né? Pessoas que têm algum problema ou algo assim, e isso piora com o calor. Na verdade, eu também me lembrei daquele filme Um Dia de Fúria. Aham, sim, Um Dia de Fúria é muito bom. Sim, de repente tem gente que já com um certo nível de estresse e ainda por cima o calor, quer dizer, aí entra aquela parte mais pesada e acabam fazendo loucuras, né? Tem que assistir esse filme de novo. Não, não. Não. Saudações para Fidel Botelho, também para Armando Antônio Bru. Dizem que a dúvida é quem vem primeiro, Trump ou Putin. Isso também é bom. Saudações para Verderi e todos aqui. De volta aos Estados Unidos, dá para perceber a vibração baixa e os preços irreais. Em Nova York, o sindicato nos tratou muito mal e em Chicago foi um pouco melhor, diz Verderi. Ei, obrigado pelo dia. Vamos ver novamente. Verderi, então vamos lá. Verderi tá... Vamos ao tema do backstage, né? Sim, tipo, ele vai pro backstage, vai lá apoiar bandas de rock famosas. Ela ficou com o Soy. Ela ficou com o Soy. Então ele pergunta, quem foi o babaca? Foi em Nova York, na União, no sindicato. O sindicato ficou hostil. Olha, em Chicago os preços estavam um pouquinho melhores, sem valores reais. Sim, pois é, imagino. Pixel disse que todos esses políticos nojentos deveriam cair, porque só fazem as pessoas se dividirem e brigarem por seus interesses pessoais e ambições sujas. E está totalmente certa. E eles inventam 2 guerras para se manterem no poder e encobrir suas sujeiras. Pixel Cat. Pixel, você está dizendo o que todos sentem. Sim, porque sim, então sim, saudações. Saudações, Pixel. Ótimo comentário. Saudações para Marcela Riquelme também. E também está aqui Edil, dizem que Trump vai ser o presidente com mais atentados. É uma pergunta? Bom, pode ser, digo. Se essa pergunta foi feita, não, porque realmente foram muito espetaculares, mas não é o presidente com mais atentados. O que acontece é que foi de quem chegaram mais perto. Esse é o problema, porque outros nem ficavam sabendo de nada. Ou seja, outros, digamos, estavam tão bem protegidos que sim... Ou seja, a gente não via isso. Não chegava a mídia, digamos assim. Não chegava, eram detidos a tempo. Chegava o alerta de alguém e eles iam lá e os prendiam, etc. Então a gente nem sabe quem são. Eles estão lá esquecidos na prisão, mas nem sabemos quem são. Saudações para Silvia Jordan, que diz: boa noite, amigos. Obrigada por nos manterem informados. E diz Vix Cárcega: melhor não falar de Trump, vai que a IA escuta a gente. Vai que tira o nosso visto. Ui, caso contrário, você teria que deletar todas as redes sociais. Saudações para MT, CPN e Armando Antônio, que diz: 20 mil marinheiros seriam como 1000 navios. Cada navio tem 20 marinheiros, diz Armando, que agora mesmo vi que no dia 28 de janeiro, de abril, havia 900 e poucos. Ou seja, com certeza já são 1000 agora. Pois é, pode ser. Diz, já votei na opção 2. Diz obrigado, a partida foi ótima. Sim, diz que é uma verdureira em Los Angeles, muito gente boa. O pessoal tem outra vibe porque pega o jeito latino, por isso verdureira, diz. Diz saudações. Como você está, Nery Salazar? Diz saúde, Pepe, a $4 o galão de gasolina na Guatemala. Diz saúde na Guatemala. Na Guatemala, eles usam dólar. Ah, que loucura. Que loucura.
Neri, viva a democracia. Era sobre isso que eu me referia na pergunta anterior. Por que o Irã atacou com mísseis os Emirados Árabes e Omã? Obrigada e saudações. Bom, isso só eles sabem, porque olha, tudo de ruim. Oman, pelo menos. Não? Não. Mas antes sim. Antes sim. Antes sim. Esse Miguel, como você tem estado? Olá, Miguel, saudações. Este diz que todos são corruptos e têm crimes. Diz Ben. Saudações, Ben. Como você tem estado? Olá. Saudações para Ricardo Sandoval, que nos assiste do Panamá. Como você está, Ricardo? E sei que ele diz: boa noite, sou um daqueles que começou a assistir aos vídeos há uns 2 meses em reprise e nunca comenta. Bem, saudações daqui, mas serão enormes os 11. Muito obrigada por comentar. Saudações. Muito obrigado. Diz Leonardo Pepe. Ouvi uma notícia de que a China havia fabricado um robô que está sendo incorporado em um satélite espacial. É como uma aranha e pode fabricar coisas no espaço com fibra de carbono. Que loucura é essa? Sim, essa mesmo. Eu não vi isso. Vou analisar e conversar sobre isso em breve. Obrigado, Leonardo. Muito louco. Os avanços que eles estão tendo agora, bem com o foco que a comunidade científica chinesa tem atualmente, que a prioridade deles é basicamente o espaço, né? Inclusive, a principal base estratégica deles para a questão militar é o espaço. Ou seja, é o que eles declararam publicamente. Isso também está aí, Dizem que o hino errado foi em Galveston, Texas. no Texas. $4. Sim. Sim. Saudações também para esse que me cumprimentou. Diz F entre todos os corruptos. Vocês comentaram e parecem estar em outro planeta. Pixel tem seu presidente perfeito. Já que não existe presidente perfeito, devemos parar de endeusar as pessoas, pois ninguém é perfeito. Talvez exista uma dimensão em outros lugares do universo onde todos são perfeitos e os presidentes também são, né? Mas, sinceramente, eu nunca conheci essa dimensão. Não, ele não usa as coisas, eu chegando. Saudações. Eu como estado muito bem. Diz que vem para Los Angeles e se for caro, bem, é que Los Angeles, Nova York, São Francisco, assim, se formos para as cidades mais cosmopolitas, vão ser mais caras. E se você for para as áreas rurais dos Estados Unidos, provavelmente não é tão caro. Sim, talvez nem tanto. E quem sabe? Diz Pixel. Pelo menos na América Latina não ficam invadindo uns aos outros, diz Pixel. Saudações, você acha que isso é perfeito? Diz Bébano. Não sei se é pra mim. Como você tem estado? Saudações. Diz, pelo menos na América Latina não estamos invadindo uns aos outros. Diz Marcela, como tem estado? Perdão, Marcela. Saudações. Diz Vitamina. Saudações. Boa noite para todos. Saudações, Vitamina. E aqui diz Verderi, de $30 para cima por refeição, comendo decentemente e somando o imposto. Ai, como me irrita esse negócio dos preços nos Estados Unidos, onde você vai ver se já deu e ainda falam mais o imposto. Que saco, viu? O que aconteceu? O que houve? Quanto fica com esse imposto a mais e mais 20% de gorjeta? Não, isso é loucura. Porque além disso, em alguns lugares, pelo que vi, já tem reclamações de que... Sua pergunta já vai chegar. Já pergunta, já? Já vem incluída. Se você sabe a gorjeta da gorjeta, sim. Saudações para um assunto sobre o qual algumas pessoas têm reclamado. É que tem tantos vídeos de influenciadores dando gorjetas de $1.000, $2.000, que isso afetou muito a percepção de quanto deve ser o valor. Eu e uma vez tivemos Bem, não sei, tomamos uma cerveja ou algo assim com um ator mais ou menos famoso, mais ou menos esse produtor também. Então ele está se dando bem lá nos Estados Unidos. E esse cara dava gorjetas toda vez que a garçonete vinha, e a gorjeta era de $20, era assim que ele fazia. A garçonete ficava empolgada e vinha toda vez por $20. O senhor exagerou $20. Aqui está. Aqui está. Mas aí você vê esses youtubers que colocam o nível lá em cima, né, que deram $10.000, não sei o quê. Ah, caramba, que bom, né? Legal, mas há muitas reclamações sobre isso. Sim, muitas. Saudações para Omar e saudações de Fortim, Veracruz. Acabei de assistir Monar, 2ª temporada. Excelente. Muito bem. Que bom que Ainda estamos na primeira. na primeira. Ainda estamos na primeira. Estamos avançando, mas não sei quantos capítulos vai ter a primeira festa, não sei, mas quer dizer, não, melhor não dar spoiler porque... Mas sim, estamos indo, estamos avançando. Hoje vamos ver um capítulo, eu acho. Saudações, Alfonso Galoso, que está nos assistindo de Bakersfield, Califórnia. Saudações, Alfonso, que bom ter você aqui.
Saudações também para Luiz Alberto, que está nos assistindo da Nicarágua. E aqui está ele e dizem, bom, a física diz que existe um gêmeo do mal. Imagina só o seu gêmeo do mal. Nossa, acho que eu sou a malvada, brincadeira. Saudações, Tapatia. Então era isso mesmo. que já estava vencido. A queridíssima Tapatia. Muito obrigado por nos apoiar. Um grande abraço para você e sua família, obviamente. Essa irmã Margarida era tão má que quando foi caçar na África, os leões faziam fogueiras para que ela não se aproximasse. Para que ela se afastasse, eles jogavam fogo assim. Assim ela se afastava. Imagina, Armando, como você tem estado. Este aqui diz Werder. E se você já incluir as cervejas e uma bebida, dá de $50 para cima. Por pessoa está bem caro. Pois é, sim, sim, sim. Diz que extremos políticos e religiosos são ruins, pois cegam e fazem lavagem cerebral nas pessoas. Sim, completamente. Nunca sejam extremistas. Pois é, pessoal, olha, aí está a pesquisa. Ainda está lá, A saúde mental está... ganhando. Vamos deixar até amanhã para ver no que dá. E, bom, então é isso. Bom, gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram e mandamos a notificação das lives e também estamos no Facebook, Instagram e... Muito obrigado por nos acompanhar esse tempinho. E, bom, amanhã continuamos conversando mais um pouco. Saudações também para Ioiô, para toda a comunidade. A pesquisa é para saber qual pesquisa da pesquisa da pesquisa para saber qual pesquisa é e quem pesquisa será um bom pesquisado. Vimos o Papai da Nova, mas faltou uma piada do Papai Nova que não lemos. Percebi isso ao vivo. É que já cortou para mim? Mas deixa eu ver se eu encontro rapidinho. É que eu não tenho chat. Não, olha, não está mais, já não está. Se perdeu no passado. Não sei, bom... Fazer o quê? Emma, saudações, Pixel. Obrigado a toda a comunidade Saudações, Yesenia. por nos apoiar, por estar aqui. Um grande abraço para quem nos assiste depois. Recomende a gente, deixe seu like, muito obrigado. Meteu para toda a comunidade. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Aqui é Pepe ao vivo. A verdade é intensa. O insólito é real. Aqui a gente analisa. Foco global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal Pepe ao vivo. Controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru. Aqui se respeita. Ative o alerta. Não perca de vista. Até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada. Inscreva-se. Pepe ao vivo na área.